vou responder a respeito de, acho que, 2 itens de tudo que foi aqui colocado. Pelo doutor Rodrigo. A questão feita pelo Carlos Alexandre com relação aos passivos do Aterro Santa Bárbara e do Pirelli. Tá? Quando a gente veio trabalhando com o fluxo financeiro da PPP, logicamente uma preocupação que foi nossa, além dos aspectos técnicos, parte de meio, toda essa parte técnica, a gente se preocupou também com o nível de oneração que a PPP iria trazer para o cidadão, ok? Então, optou-se, no âmbito do próprio governo, de que ao PPPista vai caber todo o processo de monitoramento, encerramento. Quando eu digo esse encerramento, não é físico, é a parte de encerramento que a CETESB pede por lei, que vai ser feito na área. Então, ao PPPista vai ficar a parte do encerramento, do monitoramento e toda essa manutenção do aterro Delta. Até pela proximidade do CIVAR que a gente pretende lá colocar. E os processos do Pirelli e do Santa Bárbara, a gente agiu de maneira tecnicamente separada da PPP por 2 razões. A primeira foi a questão financeira, que eu já coloquei, e a segunda é que, como nós temos uma grande demanda pela justiça, né, que você mesmo colocou, de fazer essa reabilitação, nós achamos que o tempo mais correto e hábil para poder responder a isso não seria pela PPP, porque a gente não tinha ainda lá atrás o prazo para que ela realmente ficasse viável. Então nós temos os 2 processos já em separado, tramitando na prefeitura para que essa reabilitação ela ocorra por questões técnicas e judiciais, mas num processo em separado da própria PPP. E o recurso do PROAMB foi uma possibilidade que foi colocada pela Secretaria de Administração, que é responsável pelo processo licitatório, de que ela poderia estar sendo financiada por esse recurso aí. E todos os requisitos que foram necessários e pedidos para nós pelo Comitê Gestor do PROAMB, a gente preencheu, avaliação de riscos, SWOT, né, que se chama, e esses requisitos foram cumpridos e, de uma maneira, eu achei que boa, nós estamos conseguindo levar adiante a do Santa Bárbara nesse primeiro momento. Mas o do Pirelli também está andando, tá? Tem outro processo licitatório aí. E essa é a primeira pergunta que coube a mim. E a segunda, do Dr. Rodrigo, a parte do CDR, que é queima do CDR. É preciso a gente deixar claro o seguinte, que a alternativa de CDR, de transformar o resíduo no CDR, é uma das alternativas previstas pela lei federal, ou seja, aproveitamento da parte de energia do lixo. Isso nós estamos cumprindo dentro das etapas previstas na própria lei federal. Logicamente, quando o processo físico, mecânico de produzir CDR, ele é simples, tá? Ele pode ser feito a granel, como pode ser feito no que a gente chama de bricks, que são tijolinhos, né? Onde você compacta esse tipo de material, para ele ser usado como combustível numa etapa de algum processo. Então, o processo da produção propriamente dita dele não é complicado. Agora, existem cuidados que têm que ser feitos para a produção desse CDR. E esses cuidados, o primeiro cuidado que tem que ser feito é o cuidado na parte preventiva do produto. Ou seja, tem alguns componentes do lixo que podem ter na sua composição os precursores da parte de dioxinas e furanos, que são poluentes do ar quando são queimados. Então, eu acho que ficou bem claro aqui que toda a separação dos recicláveis a gente vai fazer antes do CDR por 2 razões. A primeira, já priorizando o que foi falado muito fortemente pelo Fábio, de que a prioridade é fazer a reciclagem do ponto de vista das cooperativas. Agora, o que não foi para essa vertente vai para o CDR, ao invés de um aterro. E, logicamente, uma das coisas que a gente teve como foco é que os precursores desses poluentes eles estejam afastados do CDR
para que essa queima não cause complicação para quem tiver que fazer o uso dele. E finalizando, o uso do CDR como combustível, ele tem que ser precedido de uma licença, no caso de São Paulo, pela CETESB. Tá? Quando existe uma troca de matriz energética, tem que ser feito um pedido de licenciamento. E no pedido do licenciamento, logicamente, todos os testes terão que ser conduzidos por quem tiver que fazer o uso do CDR, para que essa possibilidade de uma poluição na parte do ar, ela seja realmente prevenida e não haja nenhum tipo assim, de consequência para essa queima desse tipo de material. Então, a venda desse material, que não vai ser queimado, né, incinerado pela prefeitura ou pelo PPPista, a venda terá que ser feita com base nessas condições que eu estou falando aqui, para uma fonte que possa queimar e que tenha a licença para poder usar este CDR como insumo para a fonte de energia. Vou passar para o Alexandre e o Fábio para responder as questões que foram formuladas pelo Dr. Rodrigo. Então, duas questões que o Dr. Rodrigo colocou. Primeiro, agradecendo que ele e o Carlos Alexandre, né, que fizeram uma colocação positiva de que já houve avanços e que se foi incorporado muito do que foi sugerido antes, a gente agradece. E duas questões, uma da educação ambiental como balizadora aí da avaliação de performance, né, e a outra com a questão da contratação das cooperativas. Então, a contratação direta das cooperativas, que tem aquela prerrogativa legal da Lei 8666, artigo 24, inciso 27, ela tem sido feita pela Prefeitura de Campinas. Então, ela não vem em decorrência de uma ação do PPPista. É a Prefeitura que vai continuar contratando as cooperativas e ela vai contratar, a Prefeitura vai contratar, doutora, à medida da estrutura legal e funcional que cada cooperativa vai apresentando. Então, tem algumas premissas para essa contratação. A nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos baliza bastante esse assunto, é muito crítica, inclusive, nesse assunto, que é muito bom para a gente, porque quando sai uma contratação, ela já vem certificada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? Então, duas já se deram, como a gente comentou, que é Antônio da Costa Santos, região de Souzas, e o Proença, que é a Nossa Senhora Aparecida, para coleta e para triagem. Outras cooperativas que pretenderam e que pretendem essa contratação, nenhuma delas hoje está parado o processo. Como a gente comentou, são 4 cooperativas no total que pleitearam coleta e triagem e 3 cooperativas só o serviço de triagem. Então, à medida que elas vão se estruturando e tenham essa condição, elas vão pleiteando. E à medida que a prefeitura contrata, aquele setor de coleta, a coleta é setorizada. Então, à medida que ela contrata um setor de coleta e esse trabalho é feito em conjunto com a cooperativa, a gente não decide a revelia qual setor que a cooperativa vai coletar. Ela coleta uma região em geral, onde ela já atua, ou onde ela pretende vir atuar. Então, a gente faz isso uma avaliação conjunta e, a partir daí, inicia o processo de contratação, fazendo todos os passos que a Secretaria de Administração e do Jurídico nos indicam que venha a ser feito. Então, a cronologia de contratação ela vem em decorrência da estruturação das cooperativas. Por isso que a gente julga bastante importante ter recursos, seja de aporte financeiro ou do FUNREC, que de fato permitam essa estruturação, porque o que a gente quer é que as cooperativas, em termos de coleta seletiva, elas se deem só pelas cooperativas, não mais pela empresa e nem mais pelo eventual futuro PPPista, que essa ação se dê só pelas cooperativas. Mas a gente também não pode deixar a cargo das cooperativas enquanto elas não tiverem estrutura para tal ação. É assim, então não depende do PPPista, a nosso ver, mas sim do processo direto de trato com as cooperativas e de estruturação delas, legal e estrutural. E a outra questão é da educação ambiental. A gente está falando com o Alexandre aqui, já está incorporado essa obrigatoriedade que você colocou aí de correlacionar a educação ambiental. A gente tem, claro, alguns trabalhos que, inclusive feitos pelas próprias cooperativas de educação ambiental, ou não sei se o Ronaldo está aqui ainda, mas um trabalho muito bem feito pelo Antônio da Costa Santos,
Aí, desculpa, Ronaldo. Muito bem feito pela dona da Costa Santos, lá na região de Sousas, São Conrado e região. A gente já viu refletido nesse trabalho uma correlação não só de aumento de volume de coleta, mas também de diminuição do índice de rejeito, que eu acho que é outra coisa bastante importante. Não adianta a gente, por exemplo, estamos coletando mais material, só que estamos coletando tijolo, não adianta. Então a gente tem que mobilizar para, primeiro, a coleta crescer, segundo, ela coletar mais volume, e terceiro, a qualidade do volume que se coleta também, que são os índices de rejeito. Em coletas fidelizadas, onde a gente tem lá um loteamento mais organizado, mais fechado, ou uma empresa que doa um material, qualquer coisa que seja assim, onde se pode trabalhar e tem menos coleta paralela, a gente chega a ter um índice de rejeito, acho que de 8%, né, Ronaldo? E, entretanto, em áreas abertas, o índice de rejeito vai para 25%. Então, tem que se relacionar à educação ambiental. No plano de educação ambiental que o PPPista vai ofertar, como a gente colocou, ele passa pela análise do GIA, que é o Grupo de Implementação e Acompanhamento da Política Municipal de Educação Ambiental, e esses fatores, se necessário, a gente põe expresso, inclusive, no escopo do próprio projeto básico, que o plano ambiental tem que estar atrelado à política municipal e também ser balizador desses parâmetros que você sugeriu e bem colocou, e a gente concorda plenamente com isso, tá bom? Obrigado. Antes, se me permite, tem dois questionamentos represados aqui antes do Dr. Rodrigo que eu queria falar. O primeiro é do Plínio, que ele coloca a questão da compactação para coleta seletiva. Então, a gente vai ter uma fase de transição, a coleta seletiva, o material reciclável, por força do nosso projeto, ele vai ser das cooperativas. Então, inicialmente, o PPPista vai coletar e entregar esse material para as cooperativas, e à medida que as cooperativas forem adquirindo condições de fazer esse serviço vai ser passado para as cooperativas. E, via de regra, vai ser através de caminhão gaiola, que não oferece muita compactação ou nenhuma compactação ao material, e assim o valor comercial desse material acaba ficando preservado. Outra coisa, com relação à área do Complexo Delta, é uma área instituída por lei, dentro do plano diretor do município, e ela existe lá um decreto de utilidade pública do município que vai ser adquirida pelo PPPista. Então a área vai ser adquirida pelo PPPista, porém em decreto de utilidade pública da prefeitura. A Emília perguntou aqui das despesas, né, da relação do percentual gasto com gestão de resíduo comparado com todo o orçamento da prefeitura. A gente tem hoje R$200 por habitante por ano gasto especificamente para custeio. Então, por que a gente está visando viabilizar essa PPP? Porque a prefeitura não vai gastar um tostão sequer com a implantação de todo esse complexo. Ela vai gastar com a operação. Tá? Essa série histórica que eu coloquei, o percentual da Prefeitura de Campinas não atinge 5%, ou seja, muito abaixo da média nacional desse tipo de despesa. E a gente acredita que esse aumento não vai ter impacto nenhum no orçamento da Prefeitura. A gente vai continuar com essa mesma despesa de 5%, 6%, abaixo ainda do
da média nacional quando esse projeto foi implantado. Agora, com relação aos questionamentos do Dr. Rodrigo, o aspecto de divulgação, aí a gente tem que fazer aqui uma meia-culpa, né? Se realmente a gente não tem o domínio lá no site de fazer essas inscrições, e realmente a gente vai rever aí essa questão. Tá? A localização do CIVAR, do Complexo Integrado de Tratamento de Resíduos, a gente teve essa preocupação por conta dele estar ele está distando do Aeroporto Internacional de Viracopos 13 quilômetros, de 13 a 15, e do aeroporto dos Amarais 9 quilômetros. Mesmo assim, a gente fez uma consulta para o Quarto Comar, Comaer, e o Quarto Comar nos deu um relatório positivo por conta do CIVAR ser um empreendimento não atrativo a pássaros. Ali no CIVAR não vai ter nenhum tipo de manejo de resíduos que vai atrair pássaros. Os pássaros, os que ali estão, é uma área rural e eles vivem por ali, e quando tem uma atividade atrativa a pássaro como é hoje, o transbordo do antigo aterro sanitário, realmente eles ficam ali para se alimentar, etc. Então, o CIVAR proposto na PPP, ele não é um empreendimento atrativo a pássaros. A compostagem do IAC contempla o lodo da Sanasa, os resíduos do SEASA, os resíduos de feira livre, e a gente está colocando na PPP um sistema específico para coletar resíduos orgânicos dos grandes supermercados, aí, enfim, do sacolão, aí, etc. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. A compostagem do IAC, que é uma coisa separada da PPP, ele também vai ter um dispositivo para receber resíduos orgânicos específicos aí, de alguma indústria que tem alguma coisa específica, enfim, vai estar aberto para receber, inclusive da região metropolitana. Finalmente, então, os condomínios fechados, eu tenho uma interpretação pessoal, não sei se a Fernanda poderia até falar alguma coisa, mas a taxa cobrada no carnê de IPTU, ela já contempla toda a cadeia, tanto a coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Então, eu acho que não seria o caso de tratar um condomínio fechado como um grande gerador, e do ponto de vista contábil aí, a prefeitura vê cada munícipe individualmente. Não sei se a Fernanda teria mais alguma coisa para acrescentar, mas é uma definição de taxa e não tarifa. A taxa está disponível, mesmo se você eventualmente não gerar resíduo, entre aspas. Mas se o veículo passa no bairro em frente à sua casa, você é obrigado a pagar a taxa. Diferentes da tarifa. E a tarifa não, a tarifa tem um outro conceito aí.
passar então agora para a procuradora Fernanda. Só para complementar e tranquilizar o doutor Rodrigo, a preocupação com a transparência, é que hoje nós estamos na audiência pública para atendimento do artigo 39 da Lei de Licitações. Então, a ideia é coletar informações, incorporar sugestões no texto que ainda vai ser disponibilizado pela Secretaria de Administração, após a confecção do edital de licitação de luta de contrato, todos os seus anexos. A Lei 11.079, ela exige que a minuta de edital e de contrato seja disponibilizada por 30 dias para consulta pública. Então, isso existe na PPP e, inclusive, com sugestões. Isso ainda não é a publicidade do edital. E a lei fala, inclusive, que o termo final dessas sugestões tem que acontecer 7 dias antes da publicidade oficial. Então, nesse momento, a modelagem econômico-financeira ela tem que integrar o edital de licitação, então ela vai ser um anexo obrigatório. Outro anexo obrigatório são os índices de efetividade, que a gente chama de instrumento de medição de resultado, ou acordo de nível de serviço, aquilo que o Carbonari já falou, que ele terá a dedução de pagamento decorrente da execução ineficiente, né, vamos dizer assim, ou do serviço, do desempenho dele, vinculado ao desempenho da concessionária. Então, tudo isso vai estar disponível para alguém manifestou preocupação com isso também. Todo mundo vai ter esse acesso a essas informações durante 30 dias e poderá, inclusive, fazer, nesse momento, doutor Rodrigues, eu acho que a Secretaria de Administração então vai informar a Secretaria de Comunicação para colocar já no banner a consulta pública, que nesse momento é o momento mais importante, que aí com o texto final pronto, a gente atende essa questão da publicidade também, né? A gente já deixa mais claro no site, mais acessível para todo mundo, só para complementar. Obrigado, vou agora passar para a André. Bom dia a todos. Tem uma pergunta relacionada aqui da professora Celeste Piva, Maria Celeste Piva, perdão, a respeito do plano de educação ambiental, né, professora, e todas as ações relacionadas. A preocupação da professora é em como a Secretaria do Verde se relaciona, né, qual vai ser o papel da Secretaria do Verde em relação ao plano de educação ambiental. Vou aproveitar e falar um pouquinho do CEA também. Bom, a Prefeitura de Campinas, nos últimos anos, teve a oportunidade de aprovar a política municipal de educação ambiental, com várias parcerias, com várias contribuições da universidade, do CONTEMA, da população, da Câmara, e aqui fazendo um destaque ao papel do vereador Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que foi muito importante na condução, não só nos debates do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo. Depois desse passo, nós tivemos aprovado o Plano de Educação Ambiental. Esse Plano de Educação Ambiental, como destacou o engenheiro Fábio Cardoso, ele tem um grupo de implementação e avaliação. Esse grupo, conforme a Lei 15.440 de 2017, ele é um grupo multidisciplinar, transversal, ele é coordenado pela Secretaria do Verde. A Secretaria do Verde é responsável, sim, pela coordenação de todas as ações de educação ambiental do município, mas nós jamais faríamos sozinhos. A questão de educação ambiental, ela é necessariamente transversal, ela é necessariamente empresarial e ela não é exclusivamente do poder público, ela também tem parcerias com iniciativas privadas e tudo mais. Aí, fazendo uma alusão à equipe de educação ambiental, a Secretaria do Verde pediu, né, que a coordenação, a Dominique Mício, a equipe da Coordenadoria de Projetos de Educação Ambiental da Secretaria do Verde participasse da audiência. Então está aqui a Dominique com o professor Gustavo Melo, eles estão, para quem não sabe, é a moça de amarelo que está ali no fundo. A gente está ouvindo até para saber quais são as expectativas em relação à educação ambiental, para a gente poder trabalhar em parceria com essa área de resíduos e a gente poder internalizar nas nossas metas, indicadores do plano que existem, que foram aprovados conjuntamente. Muito bem, essa é a política e o plano. Depois da política e o plano, existe o programa de espaços educadores, nos quais o Centro de Educação Ambiental
que foi proposto e foi exposto aqui pelo Fábio, ele é um dos itens para a implementação do Plano de Educação Ambiental. E o que é esse centro? Esse centro ele pode ser público, ele pode ser privado. Hoje nós temos 2 centros de educação ambiental público, temáticos, relacionados à unidade de conservação, que é a Fundação José Pedro de Oliveira, né? Dr. Meira da Fundação também está aqui, pode depois detalhar mais. E tem o Centro de Educação da Água, Centro de Conhecimento da Água, que também é um CEA e ele é temático. O que então, como estamos falando de resíduos, de reciclagem, de capacitação de cooperativas e catadores, esse centro vai ser temático da área na qual o DLU, a Secretaria de Serviços Públicos, tem a expertise. Como funciona esse centro? A proposta aqui é que ele não seja privado, ele não seja de responsabilidade do PPPista, muito pelo contrário, é de responsabilidade da administração pública. Esse centro necessariamente tem que formular uma proposta político-pedagógica. Essa proposta política-pedagógica, ela é aprovada pela Secretaria do Verde, através da Coordenadoria de Projetos e de Educação Ambiental. E essa portaria, essa publicidade, né, se dá através de portaria, publicada no Diário Oficial, que formaliza esse Centro de Educação Ambiental, com um anexo para que todos possam conhecer qual é essa política, qual é esse projeto político-pedagógico, podemos cobrar dentro do controle social e tudo mais. Quem financia esse Centro de Educação Ambiental, já que ele vai ser público, já que ele vai ter essa parceria entre Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria do Verde, quem financia? Aí vem a equação, que é o FUNREP, né, o agente financiador, é um fundo público também, com participação do CONDEMA, né, a gente entende que o CONDEMA é o conselho mais amplo, o conselho historicamente qualificado nas discussões de educação ambiental, inclusive de resíduos sólidos. Então, vai ter a participação do CONDEMA e a representação das cooperativas, né, relacionadas à temática também. Então, há essa ligação. Acho, professora, que fechei as equações das perguntas que a senhora fez sobre responsabilidade, sobre participação ativa das cooperativas de catadores, quem coordena as ações. Existe uma política pedagógica que certamente passa pela CPEA, né? Ela é a coordenadora dos projetos de educação ambiental. Não vai ser realmente, a educação ambiental ela não vai ser promovida pela concessionária, ela vai ser promovida sim pelo poder público. Obrigada. Aqui tem mais uma pergunta escrita, é do Rogério Bezerra, ele é assessor do vereador Pedro Tourinho. E a preocupação dele aqui é quando se condiciona toda a política de resíduos no município a um agente privado, se dá muita força a esse agente no processo, de modo que isso pode subordinar o poder público. Então, a preocupação é que mecanismos estão previstos no processo para se evitar a subordinação do poder público ao agente privado. Então, a primeira questão é a seguinte, na verdade não há uma subordinação, por isso é que se chama parceria público-privada, né? Nós temos o parceiro público, que é o município, e o parceiro privado, que é a concessionária. E, antes de tudo, a PPP é uma concessão. O que é uma concessão? É a delegação de um serviço público ao privado, né, ao parceiro privado, no caso, para ele executar o serviço público sobre sua conta e risco. Qual a diferença da PPP? O risco é compartilhado. A diferença da PPP para a concessão tradicional, que a gente chama, é que o risco é compartilhado. E a diferença também é que existe, então, o aporte, ou a contraprestação pecuniária do poder público, que é o parceiro público. Então, não existe, na verdade, uma subordinação. O que a lei da PPP fala é que compete ao poder público a fiscalização desse contrato de PPP, com o auxílio dos usuários. Então, assim, quais são os mecanismos que a gente tem? Inclusive, os usuários auxiliam nisso daí. Não sei se vocês acompanharam, mas tem uma lei recente, que ela a 13.460, que é a lei dos usuários de serviço público. Quais são os direitos dos usuários, os deveres. Essa lei ela ficou em vacatio legis durante um ano, ela passou a valer em junho e julho do ano passado, né? E lá também existem algumas previsões nesse sentido, como a carta de serviços aos usuários, que a gente terá que colocar à disposição dos usuários, quais são os canais de acesso, o que o usuário pode fazer
sendo usuário de serviço público, comunicar os fatos, né, as irregularidades que eventualmente acontecerem, reportarem ao poder público. Nós, enquanto fiscalização, nós vamos ter instrumentos de medição, né, dos resultados aí, do desempenho dessa contratada, dessa concessionária. Então, não existe, na verdade, uma relação de subordinação. Existe, sim, uma parceria, que, então, deve ser fiscalizada pelo poder público e pelos usuários. Acho que... Obrigada.